Unção. O que é unção? Quem pode ungir? Qual é a sua definição? Quer saber mais? Assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai nos ensinar. Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muita honra, prazer e alegria que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E como já foi predito aí, o tema de hoje é a respeito de unção. Quantas controvérsias acerca desse assunto. Eu gostaria de, antes de dar início a esse estudo, de pedir a você de se inscrever aí no nosso canal. Louvado seja Deus, curtir os nossos vídeos. Aleluia, louvado seja Deus, compartilhar nas suas redes sociais e nos comentários. Preciso da sua ajuda para abordar o tema mais polêmico do mundo gospel, para que a gente possa trazer a luz da Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, e tirar todas as suas dúvidas. E com isso, com esse assunto, unção, aleluia, eu gostaria que você acompanhasse o texto bíblico comigo, abrindo a sua Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo de número 2 e o versículo 20, que diz a palavra de Deus assim: Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Pula aí para o versículo de número 27, que diz assim: E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Queridos e amados irmãos, em cima desse assunto, a respeito de unção, aleluia, fiz algumas pesquisas para trazer para o nosso canal Derrubando Raciocínio. Por que eu resolvi trazer esse assunto? Quantas contradições a respeito desse tema. Aleluia, louvado seja Deus. O que é unção? Segundo a pesquisa que fiz, querido, unção é nada mais, nada menos do que uma aplicação de uma substância oleosa que possui uma conotação religiosa ou simbólica, a concessão de autoridade a alguém. O óleo aplicado na unção confere uma influência espiritual do Espírito Santo, ou seja, uma capacitação sobrenatural dada por Deus para um desempenho de um papel na igreja ou mesmo fora dela. Preste atenção, a unção nunca foi e nunca será uma manifestação espiritual, como falar em línguas ou coisas semelhantes, pois no meio cristão, em especial no meio pentecostal, existe esta confusão, e veremos a seguir o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Louvado seja Deus. Amados, a unção, há uma confusão na definição da unção. Por esse motivo que eu resolvi gravar acerca desse assunto. Há quem me diz que falar em línguas estranhas, há quem me diz que pregar a palavra com eloquência está pregando na unção. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a unção, amado, não é para isso. E eu gostaria de trazer no Derrubando Raciocínios, para que serve a unção? Vamos começar pelo Velho Testamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A unção no Antigo Testamento, ela tinha 4 finalidades. Louvado seja Deus, em um único sentido, que era a consagração. Como, por exemplo, a unção em objetos. Aleluia, louvado seja Deus. A unção em templos, a unção em homens e a unção em vestes. 4 finalidades. Aleluia, louvado seja Deus, com um único sentido, que era de consagração. Consagração de templo, consagração de vestes, consagração de objetos ou consagração de pessoas. Ela tinha essas 4 finalidades. Louvado seja Deus. Era feito com azeite e também com óleo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Tem um texto no livro de Levítico, louvado seja Deus,
Vou deixar aí, aleluia, no vídeo. Louvado seja Deus. Não vou recitar o mesmo, mas vou deixar no vídeo para que você depois medita como que era feito, qual era, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, o que se usava para se fazer o óleo da unção, aleluia, louvado seja Deus. Mas hoje eu gostaria de trazer para você primeiro, no Antigo Testamento, a unção nos templos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 40, versículo 9 ao 11, que diz assim: Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há. Tu o consagrarás com todos os seus pertences e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, consagrarás o altar e será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base e a consagrarás. Está aí, aleluia, louvado seja Deus, um tipo de unção feito no templo e também em objeto. Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Tudo isso, amado, na antiga aliança, no Antigo Testamento. Por exemplo, nós vamos ver um caso, aleluia, louvado seja Deus, de um rei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que resolveu dar um banquete, louvado seja Deus, dentro do seu palácio real e usara por si, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os utensílios que um dia foi consagrado para uso exclusivo. Aleluia, utensílios esses que, quando consagrado a Deus, não pode ser usado para outro fim. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 5 do livro de Daniel, e o versículo de número 1. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escreveram em frente do castiçal do reboco da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o texto bíblico dizendo, mostrando para nós o resultado, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de quem pegou as coisas que um dia foram ungidas, foram consagradas a uso exclusivo das, aleluia, louvado seja Deus, da casa de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Belsazar, ele foi beber vinho nas taças que foram um dia consagrada ao templo de Deus. Aleluia, na época de seu pai Nabucodonosor. E a palavra de Deus diz que quando ele começou a se alcoolizar, prestar adoração aos deuses com as coisas consagradas a Deus, aleluia, lhe sobreveio uma visão. E na visão ele contemplara uma mão de homem escrevendo na parede. E a escrita não foi outra senão Mene, Mene, Tekel, Parzim. A palavra de Deus nos vai dizer que ele chamou os astrólogos, aleluia, os homens de sua confiança, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, para traduzir aquela escrita, e nenhum deles, aleluia, soube, aleluia, louvado seja Deus, traduzir para o rei, de forma que, aleluia, chamaram a Daniel. Eu estou resumindo, querido, porque do tempo, louvado seja Deus, mas para mim estou vendo Daniel entrando no palácio real,
E quando ele se depara com aquela escrita, o rei lhe pergunta: Daniel, entendes tu essa escrita? Aleluia, fazem-nos saber o significado da mesma. E a palavra de Deus, para mim, eu estou vendo Daniel, aleluia, se rindo do rei, aleluia, e traduzindo parte das escrituras e dizendo para ele aqui no versículo de número 24 em diante, que diz assim: então dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu na escritura. Esta escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a sua interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Mene, rei, quer dizer, contou Deus o teu reino e acabou. Aleluia, louvado seja Deus. Tekel, quer dizer, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Parsim, louvado seja Deus, quer dizer, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando o rei, amados, recebeu, aleluia, louvado seja Deus, a interpretação dessas escrituras, aleluia, olha o que aconteceu, verso de número 29. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino com idade de 62 anos. Olha a consequência de quem usa as coisas consagradas, aleluia, a Deus. Aleluia, a uso exclusivo da casa de Deus. Olha o resultado. Por isso vai um conselho, aleluia, está em pecado, não toque nas coisas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque existe uma sentença para você. Aleluia, você está menosprezando, você não está valorizando a consagração daquilo que um dia foi consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, louvado seja Deus. Consagração de homens, unção de homens. A unção era feita em 3 classes de pessoas: consagração para sacerdotes, para profetas e também para reis. Aleluia, como exemplo, aleluia, nós vamos ver aí Êxodo capítulo 40, versículo de número 13 até o versículo de número 15, que diz assim: então vestirás Arão das vestes sagradas, o ungirás e o consagrarás para que me administre o sacerdócio. Farás chegar seus filhos e lhe vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste o seu pai, para que me administrem o sacerdócio. A unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Está aqui um exemplo de, aleluia, de unção, aleluia, louvado seja Deus, de uma pessoa que foi Arão e os seus filhos como sacerdote. Vamos ver outro tipo de unção de pessoas. Aleluia, 1 de Reis, capítulo 19, verso 16, que diz assim: e Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Louvado seja Deus. Está aqui um exemplo, aleluia, de unção a profeta. Eliseu foi um exemplo de unção a profeta. Arão foi um exemplo de unção a sacerdote. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora nós vamos ver um exemplo de unção de reis. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o verso 13, que diz assim a palavra de Deus: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Louvado seja Deus. Está aqui um exemplo de unção, aleluia, de rei, que foi Davi. Louvado seja Deus. Davi foi um exemplo de unção de rei. Louvado seja o nome de Jesus. Samuel recebe uma ordem divina, aleluia, para que ele fosse até a casa de Jessé, porque lá Deus tinha lhe provido de um rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está aqui os 3 exemplos de sacerdotes
reis e profetas. Aleluia. Agora, exemplo de vestes que eram também, aleluia, louvado seja Deus, que tinha por obrigação ser ungida. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 29, verso 21, nos diz assim a palavra de Deus: então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do óleo da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes deles. Assim ele será santificado, e as suas vestes também. Os seus filhos e as vestes deles também. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui os 4 tipos de unção provados no Velho Testamento. Aleluia. Unção feita em objetos, unção feita no templo, unção feita em seres humanos e unção feita em vestes. Por esse motivo, amado, falando ainda da unção nas vestes, que Deus deixou uma ordenança por meio do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 44 e versículo de número 18 e 19, que diz assim: coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e calções de linho sobre as suas coxas. Não se cingirão de coisa alguma que os faças transpirar. E saindo eles ao povo no átrio exterior, despirão das suas vestes com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Devido à consagração das vestimentas dos sacerdotes, aleluia, eles teriam que sair para ministrar. Após saírem de suas ministrações, teriam que voltar para suas câmaras interiores, tirar aquelas vestes consagradas, aquelas vestes sacerdotais, aleluia, louvado seja Deus, se vestissem com outro tipo de veste, aleluia, louvado seja Deus, para que não santificasse o povo. Então está aqui uma ordenança, aleluia, eu não posso ministrar, aleluia, louvado seja Deus, e com a mesma vestimenta das ministrações, aleluia, louvado seja Deus, devido às minhas vestimentas serem consagradas a Deus também, aleluia, louvado seja Deus, usar as minhas vestimentas para outros tipos de fins, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, aleluia, os exemplos de unções, aleluia, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que a palavra diz? A unção no Novo Testamento, ela tinha como finalidade preparar, aleluia, louvado seja Deus, e capacitar uma pessoa para o desempenho de um devido papel em seu ministério. Cristo, por sua vez, ele nos deixou um exemplo, louvado seja Deus. Aleluia, o exemplo que Cristo nos deixou, amado, está registrado lá no livro de Lucas. Vamos lá ver. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, que diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar um ano aceitável ao Senhor. Louvado seja Deus. Então esse foi o exemplo. O próprio Cristo dizendo que ele foi ungido pelo Espírito, aleluia, do Senhor, para esta finalidade. Aleluia, louvado seja Deus. Ele não precisava, aleluia, louvado seja Deus, ser capacitado por nada, mas deixou a nós, aleluia, esse exemplo, que a unção, ela vem para uma capacitação. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem pode receber essa unção de capacitação? Vamos ver a Bíblia Sagrada nos dizendo. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 1, e o verso 21 e 22. Aleluia, louvado seja Deus. Que diz assim: aquele, porém, que nos ungiu e confirma conosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Glória a Deus. Quem pode receber a unção? Todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, que foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Esse pode receber a unção. A falar na unção física, queridos, louvado seja Deus, existe uma confusão no meio evangélico.
Hoje, na atualidade, qualquer um está fazendo a unção, aleluia, em qualquer coisa. Eu vejo pessoas convidando outras, principalmente quando é missionário, missionária, aleluia, vai lá na minha casa, ungir a minha casa. Ou outros falam, eu comprei um carro novo, vamos lá para você ungir o meu carro. Está correto isso? Aleluia, a luz da palavra de Deus está completamente errado. Aleluia, está completamente errado. Aleluia, louvado seja Deus. Por que ungir a sua casa? A sua casa, aleluia, vai ser para uso exclusivo das coisas de Deus? Ou você vai usar também para fins particulares? Então o erro entra aí. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje não se unge na atualidade, aleluia, louvado seja Deus. De Cristo para cá, dos ensinamentos do Novo Testamento para cá, não se unge mais casa. Aleluia, você não vê nenhum caso de carros sendo ungidos. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também não é qualquer pessoa que deve fazer unção. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmão Donizete, quem pode fazer unção no tempo da atualidade? Confira comigo a Bíblia Sagrada, abrindo o texto bíblico no livro de Tiago. Tiago capítulo 5, verso de número 14. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Aleluia, louvado seja Deus. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros. O único que pode fazer a unção à luz da Bíblia são os presbíteros. Você é consagrado a presbítero? Não. Então você não tem a permissão de fazer a unção. Aleluia, a única autorização bíblica aleluia, que se tem, aleluia, louvado seja Deus, de se fazer uma unção é dirigida apenas aos presbíteros e também, é óbvio, aos pastores, porque também já passaram do presbitério. A esse sim é dado a autorização de unção. Aleluia, louvado seja Deus. Outra coisa, quem pode receber a unção? Em quem os presbíteros devem ungir? O texto bíblico acabou de nos dizer, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, que a unção é para quem está doente. A unção não é para você arrumar emprego, a unção não é para o seu casamento ser abençoado, aleluia, a unção não é para você receber um bem material. A unção só é feita para quem está doente. Aleluia, louvado seja Deus. Quer prova disso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Marcos capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Que diz assim: expulsaram muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tá vendo aí? Então quem pode, aleluia, ser ungido nas épocas da atualidade é somente os enfermos. Segundo tópico que você não pode esquecer, somente os presbíteros podem efetuar a unção e o pastoral. Louvado seja Deus. Caso contrário, você que está acostumado a receber unção de missionário, de missionária, de obreiros, como diáconos, cooperadores, aleluia, essa unção, aleluia, louvado seja Deus, é considerada antibíblica, aleluia, antibíblica, louvado seja Deus. Hoje nós vemos aí, principalmente no meio pentecostal, aleluia, mulheres missionárias, chamadas de missionárias, aleluia, fazendo unção, pastoras, aleluia, ungindo. Não sei onde é que acharam essa ordenação, aleluia, louvado seja Deus, à luz da Bíblia, aleluia, de pastoras, aleluia, de seres humanos, aleluia, não vejo isso na Bíblia, aleluia. Por isso o canal Derrubando Raciocínios,
aleluia, está aqui para derrubar essas argumentações antibíblicas, aleluia, louvado seja Deus, e dizer para você, está precisando de uma unção? A unção é para quem está doente, aleluia, e é só feita somente pelos presbíteros, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Talvez você pode, aleluia, me abordar e dizer, mas irmão Donizete, e as mulheres que ungiram os pés do Senhor Jesus, aleluia, como está relatando lá no capítulo 7, verso 36 ao 39 do Evangelho de Lucas. Vamos ver qual foi a finalidade da unção daquelas mulheres? Vamos lá ver? Aleluia, abre comigo aí, Lucas, capítulo 7, versículo de número, aleluia, 36, até o verso de número 39. Olha o que a palavra diz. Aleluia, louvado seja Deus. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e, estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhavam com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o sentido da unção daquela mulher. Ela ungiu o corpo de Jesus, ungiu a cabeça de Jesus, mostrando para ele o amor que ela tinha por ele. Aleluia, louvado seja Deus. Ela não ungiu no sentido de fazer uma unção de cura, fazer uma unção sacerdotal, profética ou governamental, que era a unção dos reis. Não era nada disso. Aleluia, foi uma unção de gratificação. Aleluia, uma unção de veneração. Aleluia, louvado seja Deus por aquilo que ele fez por ela. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não posso ter uma comprovação bíblica, mas para minha pessoa, eu não me ensino isso. Aleluia, louvado seja Deus, mas para minha pessoa, pelas características dessa mulher, é a mesma mulher, aleluia, louvado seja Deus, da qual os fariseus queriam que fosse apedrejada quando foi apanhada num ato de adultério. Aleluia, Jesus por perdoar ela. Aleluia, para minha pessoa, vou repetir, não ensino isso a ninguém e não tenho nenhuma comprovação teológica que condiga e fale que é a mesma mulher, mas para minha pessoa é aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério e como gratificação por tudo isso, louvado seja Deus, ela teve como um agradecimento trazer essa unção. Aleluia, preste atenção, unção nunca foi pula-pula.
Unção nunca foi, aleluia, línguas estranhas. Unção nunca foi pregar em eloquência. Aleluia, no texto inicial desse vídeo, aleluia, nos mostra que a unção é nada mais, nada menos, aleluia, que tem a sua finalidade de nos fazer entender todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. E para finalizar, vamos recapitular. Aleluia, louvado seja Deus. O texto da Epístola de João, aleluia, primeira Epístola de João, no seu capítulo 1 e versículo de número 20. Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabei tudo. Aleluia, a unção, ela é para te fazer saber tudo. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo, ele possa introduzir a sua palavra dentro do seu coração e que todos os raciocínios, aleluia, contrários ao conhecimento de Deus, possa ser derrubado e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Aguardo você para os próximos vídeos. No comentário deixa aí o assunto para que possamos ter o prazer e motivação de estar gravando a você e que o nome do Senhor seja glorificado. Não deixa de se inscrever em nosso canal, você que ainda não é inscrito. Aleluia, louvado seja Deus. E não deixa de deixar o seu like, aleluia, nos motivando a gravar de novo. Que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.